turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de História e Geografia, agora nesse primeiro momento. Então, nós iremos para a página 136 do livro. O que a gente estudou na aula anterior de História e Geografia foi os problemas do campo do Brasil. No campo. Exato. O que é essa poluição química também? Para os bichinhos não ir comerem as plantas, o que eles fazem? Tá, e o que é poluição química? O veneno. O veneno eles colocam aonde? Nas plantas, né? E aí, mas só que eles não colocam um pouquinho, eles colocam um monte, porque eles querem que aqueles bichinhos sumam. Então, os problemas ambientais é o desmatamento, porque eles precisam de terra para plantar e botar os seus bichinhos lá para comerem. E aí eles destroem as árvores, eles fazem o desmatamento e a poluição química. E quais são os problemas sociais também que a gente encontra lá no campo? Lembram do trabalho escravo? Agora a gente vai para a página 137. Ler essa página 137. Depois a gente vai conversar sobre essa página 137. Então, lá do campo para a cidade, na página 137, vocês leram que há pouco mais de 50 anos, a maioria da população brasileira vivia aonde? Há 50 anos atrás? No campo. E vocês sabiam que existia pouquinhas cidades no país? Que tinham mais gente assim, era São Paulo, que continua ainda sendo uma cidade bem populosa, com bastante gente, Salvador e no Rio de Janeiro. Eram só essas três principais cidades que existiam no Brasil, que tinha muita gente. E hoje, se a gente for na cidade, tipo lá no centro de Florianópolis, a gente vai ver bastante prédios, bastante gente trabalha lá. E se a gente for na cidade de Curitiba, se a gente for bem na cidade, até que se a gente for na cidade de Joinville, hoje tem bastante gente lá trabalhando e morando. Exato. E também temos a cidade de Chapecó, bem populosa também hoje aqui em Santa Catarina. E se a gente for para Curitiba, também tem bastante gente. Tem outras cidades também que são muito populosas. Mas aí, se a gente for para cidade, tipo, que nem a Nicole e a Yasmin, foram para onde esse final de semana? Tijucas. E aí, o que vocês acharam a cidade? Tem bastante casa, tem bastante prédio nessa cidade de Tijucas? Exato, ó, tem pouquinhas fábricas. Então, as pessoas que moravam lá no campo, elas resolveram ir morar em cidades grandes, quer dizer, fazer a cidade ficar grande. E aí, com o passar do tempo, isso mudou. Atualmente, nosso país conta com várias cidades, com milhões de moradores. A gente vê a imagem ali de Manaus, lá no Amazonas, em 1920. Lá em 1920, a gente está vendo um teatro. Olha como é que era o teatro construído em 1896. E olha como é que está ao redor do teatro em 2010. A gente está em 2020, já se passou 10 anos. Deve ter crescido mais ainda, né? Vocês viram que o teatro ele continua no mesmo lugar? E ao redor dele, o que aconteceu ao redor desse teatro? Exato, aumentou, né? Então quer dizer que essas pessoas que estavam morando lá na zona rural já foi para a cidade
para a zona urbana morar lá, ó. Já tem até prédios com apartamento, talvez esses prédios também tenham sala onde as pessoas trabalham. Deve ter várias escolas grandes, né? A gente não consegue ver, mas tem bastante casas, apartamentos. Agora a gente vai para trocar ideias. Olhem aquela imagem que está ali embaixo. É lá no estado do Ceará, em 1993. Alguém quer me falar o que está vendo nessa imagem? Pode levantar a mão? Levantar a mão. Miguel, pode falar para nós o que tu está vendo nessa imagem? Ok, isso é o que tu acha. Gabriele, várias crianças trabalhando no campo. Ok. Então fala, Bettina, o que você está vendo nessa imagem? Ok, crianças que estão indo trabalhar na cidade. Nicole, o que você está vendo nessa imagem? Crianças trabalhando. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão pensar na resposta, certo? A primeira pergunta que eu vou fazer: para onde vocês acham que aquelas pessoas estão indo? E por que vocês acham que eles estão viajando a pé? Por que eles não estão saindo de carro? Por que eles não estão indo de ônibus? Elas estão bem vestidas ou elas não estão bem vestidas? E, Gabriele, e tu acha que essas pessoas, para elas estão saindo dali, elas estão levando bastante coisa, pouca coisa? O que será que elas estão levando? E agora, como é o trajeto que essas pessoas estão passando? Como é que eles estão indo? Como é que é essa rua, esse espaço que eles estão passando? O que tu tem para nos dizer? Então, essa imagem que está aparecendo ali são pessoas que estão saindo do campo, da zona rural, porque olha como é que está a terra ali. Vocês viram? Tá boa? Será que para plantar? Será que a gente consegue plantar com um monte de pedra, com terra seca? Não, né? Então, eu acho que eles estão saindo dali, estão saindo do campo, eles estão se mudando já. E estão indo morar na cidade. Então, é uma família que está viajando a pé, está levando a sua mudança, isso é o que eles têm. Está levando tudo dentro dessa sacola, dessas caixinhas, Quais as razões que levaram as pessoas a viver na situação, a situação retratada na imagem? Provavelmente elas não tinham mais o que plantar, porque elas destruíram lá o campo todo, né? E daí foram morar na cidade, que achando que lá na cidade eles iam conseguir viver melhor. E você já ouviu falar em migração? O que você acha disso? Mas isso, migração, é só quando a gente faz dentro do país, tá? Eu vou sair do campo, tipo lá de Tijucas, e vou morar lá no centro de Florianópolis. E as pessoas fizeram uma migração. Ou ela vai morar no centro de Curitiba, ou qualquer outra cidade do Paraná ou do Rio Grande do Sul. Tudo está dentro do país Brasil. Sim, está escrito migração, mudança de um lugar para outro dentro do próprio país. Fala, Joaquim. Sim, é para pintar aquele quadrinho onde está escrito migração. Então, vamos para a página 138, atividade número 1. A gente vai fazer juntos essas atividades. Observe e analise o gráfico que mostra a distribuição da população rural e urbana no Brasil, em 2 momentos diferentes. Aí a gente tem cor lilás ou roxa e a cor amarela.
Aí vocês vão olhando o ano lá embaixo. Em 1940, tinha mais gente na zona urbana ou tinha mais gente na zona rural? Rural. Vocês viram que tem ali o quadrinho, o gráfico está mostrando a cor lilás. Estava dizendo que tinha mais gente que morava lá na zona rural, lá no campo. Em 1950, existia mais gente na zona rural ou na zona urbana? Rural ainda. Aí vocês viram que em 1960 mudou alguma coisa? Não, não mudou ainda. Continua as pessoas morando aonde? Mais na zona rural. Em 1970, as pessoas já estavam mudando de ideia. Elas estavam morando mais na zona urbana ou na zona rural? Mas já mudou, já foram mais para a urbana. Em 1980, tem mais gente na zona rural ou na zona urbana? Urbana. Tá aumentando, vocês estão vendo que tá aumentando? 1991, tinha mais gente na zona urbana ou rural? Urbana. 1996, urbana. Ano 2000, urbano ou rural? Urbana. 2010, urbana. Vocês viram que aumentou? E aí vocês viram que o pessoal que estava lá na zona rural diminuiu? Aí agora a gente vai ver a atividade número 2. Agora responda as questões de acordo com o gráfico que você analisou. Letra A. Onde morava a maior parte da população brasileira em 1940? Na zona urbana ou na zona rural? Rural. Então vamos escrever ali, rural. E no ano de 2010, zona urbana ou zona rural? Urbana. Número 3. Segundo os dados do gráfico, em que ano a população brasileira urbana passou a ser maior que a população rural? Quando é que começou todo mundo sair do campo e ir para a cidade? Que ano foi? E em 1970, vocês estão vendo que o gráfico já está aumentando? Então a pergunta é: em que ano a população brasileira urbana passou a ser maior que a população rural? Então ela passou em 1970. Número 4. Considerando o que você estudou no módulo anterior, que problemas do campo poderia ter influenciado o processo de migração, a mudança do pessoal saindo lá do campo e indo para a cidade, da população para as cidades? Ok, está escrito lá no módulo anterior, muito bem. Desmatamento, o trabalho escravo. Por que eles saíram e foram para a cidade? Para achar o que lá na cidade? Achar trabalho, exatamente. Então quer dizer que lá no campo estava com falta de trabalho. Então lá era o desmatamento, o trabalho escravo, falta de trabalho. E o que eles foram buscar lá na cidade? Eles foram buscar felicidade também, exatamente. E foram buscar felicidade, condições melhores lá na cidade, né? Então, vocês colocaram a poluição química, né? Vocês também botaram o trabalho escravo, o desmatamento, a erosão, a falta de trabalho. E foram em busca da felicidade, achando que eles iam encontrar lá na cidade boas condições de vida. Não foi?
Agora eu gostaria que vocês fizessem um acróstico. Vocês vão colocar no caderno a palavra migração. Para cada linha do caderno, vocês colocam uma letra. Migração. E aí vocês vão escrever as palavras relacionadas à migração. Que? A palavra é migração. Sabe fazer um acróstico para cada linha? Para cada linha do caderno, para cada linha do seu caderno, você vai colocar a letra da palavra migração. M-I-G-R-A, C cedilha, A-I-O. Migração. Aí vocês podem usar as palavras que estão na página 137 e na página 138. A gente pode colocar campo, a gente pode botar cidade, podemos colocar pobreza, fome, campo, rural, urbana. Vocês vão encaixando as palavras na palavra migração. Desmatamento, erosão, solo, falta de trabalho. A gente pode botar trabalho também, ver qual é a letra que encaixa. Agora a gente vai para a página 139. Êxodo rural. Meu Deus, outro palavrão, professora. Que será o êxodo rural agora? Exato, a gente sabe que a migração está escrito lá na página 138, que é a mudança de um lugar para outro, mas dentro do seu próprio país. Agora a gente vai falar sobre o êxodo, que pode pintar lá aquele quadradinho. Saída de pessoas em grande número. E agora a gente vai falar sobre o êxodo rural no Brasil. Como você observou no gráfico, até os anos de 1960, a maioria da população brasileira morava na zona rural, morava no campo. Em 1970, pela primeira vez, a população urbana tornou-se a mais numerosa. Dá-se o nome de êxodo rural à migração de grande parte da população do campo para a cidade. Êxodo rural até cidade. Então, êxodo rural, a migração de grande parte da população do campo para a cidade. O êxodo rural no Brasil. Este fenômeno não acontece só no Brasil, mas também em várias outras partes do mundo. E do lado a gente tem uma imagem, uma obra de segunda classe de Tarsília do Amaral. Eu olho sobre tela, 1933. Representa uma família de migrantes levando sua pouca bagagem em sacos em uma estação de trem. Tarsila do Amaral. Então, vocês podem grifar também o nome dela. Tarsila do Amaral. Pode grifar também o nome dela. Então, vamos ver a causa do êxodo rural. Por que ocorreu e ainda ocorre o êxodo rural? O êxodo rural ocorre por várias razões, ou seja, tem várias causas. Conheça algumas delas. Ali está número 1, número 2, número 3 e a número 4. Agora vocês vão desligar o microfone e vão ler em voz alta. Depois a gente vai discutir sobre esse assunto, tá bom? Então, essas pessoas que estavam lá no campo, o que aconteceu primeiro? Eles fizeram desmatamento, eles usaram o inadequado solo, eles provocaram erosão, o solo se tornou infértil, quer dizer que aquele solo não estava mais produzindo mais nada, então vamos sair daqui. E a família que nele trabalha não consegue mais produzir o seu alimento.
Aí o que acontece? Não consigo mais plantar, já estraguei as árvores todas, vou para a cidade. Aí a número 2, a partir da década de 1960, as indústrias passaram a produzir as máquinas agrícolas no Brasil. E aí, as pessoas que estavam trabalhando lá no campo, o que aconteceu? As máquinas substituíram as pessoas. E daí tornou mais barato que antes. Assim, os muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas e perderam os seus empregos lá nas fazendas, sendo obrigados a ir para a cidade. Aí, aquelas pessoas que estavam lá colhendo o alimento, o patrão colocou lá máquinas. Aí, uma pessoa só tem que trabalhar na máquina, né? Tem 3, 4 pessoas ali trabalhando naquela máquina. Não precisa de mais pessoas colhendo o alimento. E número 3, no Brasil, muitas pessoas não têm o registro das suas propriedades. O que era o registro? É tipo assim, nós temos a carteira de identidade, é um papel, é um registro. E aí gerou uma disputa de terra. Mas de quem é essa terra se não tem essa terra, não tem um registro dessa propriedade? E aí entrou nessas disputas, essas brigas, né? E vários pequenos agricultores que tinham suas terras e até os indígenas foram expulsos de onde eles viviam e foram também para a cidade. E também, número 4, com o crescimento da cidade, dos serviços públicos, as muitas famílias também que não tinha lá no campo escola, médico, transporte, não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha esgoto. Estamos cansados de viver assim aqui no campo. Vamos morar então na cidade? Porque lá na cidade apresentou mais escolas, é mais fácil ir para o médico, eu quero ir para qualquer outro lugar, tem transporte. Eu preciso de água limpa, eu não preciso ir lá no rio pegar, porque vem tudo num cano. Lá no campo não tinha luz elétrica, tinha que usar vela, lampião, fogueira. Aí não tinha que passar muito trabalho, né? Daí foi por isso que eles fizeram esse movimento aí chamado êxito rural. Começando agora a segunda parte da nossa aula, vamos para a página 190, aula de matemática. Vamos fazer a correção da página 190 que tinha deixado de lição de casa. Era número 3. Responda as questões, não era? Se um dente canino de um hipopótamo macho pode pesar 3 quilos, o peso de 2 dentes é 3 mais 3 ou 3 vezes 2. É maior do que 6.000 gramas? É maior do que 3.000 gramas e menor do que 4.000 gramas? Ou é de aproximadamente 6.000 gramas? É o terceiro. Por quê? 3.000, mas aí eu quero saber de 2 dentes. Então, é 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000. Dá 6.000 gramas, então. A resposta é o último quadradinho. Vamos ver. Quantos quilogramas pesam junto 10 dentes de um hipopótamo macho e 20 dentes de um hipopótamo fêmea? Quantos quilogramas pesam junto 10 dentes de um hipopótamo macho? Um dente de um hipopótamo pesa quanto? 3 quilogramas. Então, a gente vai pegar 3 quilogramas vezes 10. 3 vezes 10 é igual a
30, muito bem. 3 vezes 10 ou 10 vezes 3 é igual a 30. Então, a gente sabe que 10 dentes de hipopótamo macho é 30 quilogramas. Agora, quero saber quantos 20 dentes de um hipopótamo fêmea. Quanto pesa um dente só da fêmea? 1 quilograma. Então, a gente vai pegar 20 vezes 1. É quanto? 20. 20, 1 vezes 20, 1 vezes 20 ou 20 vezes 1 é igual a 20. Então, a gente sabe que 10 dentes machos vai dar 30 quilogramas. E 20 dentes do hipopótamo fêmeas é 20 quilogramas. Agora a pergunta é, e não quer calar, quantos quilogramas vai pesar tudo junto? 50 quilogramas, porque 30 mais 20 é igual a... Mas tu encontrou 50, o que tu vai colocar embaixo? Macho e fêmea juntos pesam 50 quilogramas. Vamos agora para a página... antes de a gente começar, vocês têm aí cordão, linha, barbante, alguma coisa aí perto de vocês? Corda. Página 215. Então, pessoal, agora é a segunda parte da nossa aula. A gente vai precisar de um barbante, um pedacinho de barbante. E na página 215, brincar com barbante, curvas. A professora Mônica realizou uma oficina com a turma de Luan para ensiná-lo a construir brinquedos com materiais reciclados e barbante. Veja alguns dos brinquedos construídos: bilboquê, pé de lata, vai e vem, telefone sem fio. 216. A gente vai... Por que eu pedi para vocês pegarem os barbantes? Porque a gente vai trabalhar curvas. Depois de fazer seu brinquedo, Vitória usou os pedaços de barbante que sobraram para fazer letras, números e símbolos. Então, ela fez várias letrinhas, ela fez números e símbolos, né? E todos gostaram da brincadeira de Vitória. E depois de brincarem com ela, combinaram de jogar os pedaços de barbante para cima para observar as figuras criadas quando eles caíssem no chão. Então, tentem aí, joguem o barbante para cima e vê qual é a forma que ele vai cair. Ficou reto ou cheio de curvas? Eu tô agora vendo o da Gabriele. Ele caiu e ficou cheio de quê? Retas ou curvas? Gabriele? De curvas. Nicole, mostra como é que ficou o seu. Ficou? E tem curvas? Tem, ele ficou reto? Então, ele tem curvas, ó. Esse formato de um círculo aqui, ele ficou no formato de... Ele tem curvas. Beatriz, qual foi o formato que ficou quando tu jogou para cima? Ficou cheio de curvas? Uhum, ficou cheio de curvinhas, né? Betina, você jogou para cima, Betina? E aí, teve formato? Como é que ficou? Ficou reto?
Ficou reto quando ele caiu no chão? Foi um formato de 8, então ele ficou um formato de curvas? Ou ele ficou reto? Ah, ok. Lívia, como é que ficou aí? Jogou o fone para cima? Ah, uma borrachinha? Aham. E daí ficou reto? Desligou o microfone, Lívia. Ficou reto ou ele teve curvas? Aham. Miguel, fala aí para nós. Ficou reto aí ou teve curvas? Eu acho que não dá. Mas aí, olhando a tua, aí ficou uma reta ou ele teve curvas? Teve, não teve algumas retinhas. Então tá. Tá, e ele teve curvas. Ok. Ah, e aí? Ah, sim, é que ele já tá num formato de círculo, né? Cheio de curvas. Conseguiu, Teodoro? Na página 217, nós temos uma atividade. Vamos fazer a mesma brincadeira? Use o pedaço de barbante, solte o barbante algumas vezes sobre a carteira e observe que ele forma uma figura. Em geometria, essa figura é chamada curva. Escolha 3 curvas que você obteve ao jogar o seu barbante e desenhe. Então, você pode jogar para cima o seu barbante e pode desenhar. A atividade número 2. Agora você vai unir as pontas do barbante com um nó e soltá-lo novamente sobre a carteira ou no chão. Você obterá outras curvas. Desenhe 3 curvas que você obteve. O que vocês irão fazer agora? Vocês vão amarrar as pontas. Daí, vocês irão jogar para cima. Agora ele vai sair em um outro formato. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer a número 3. Número 3 da página 217. Observe as curvas que você desenhou nos itens anteriores. Que diferença há nelas? O que eu pedi para vocês fazerem na primeira? Jogar e desenhar. E a segunda, o que eu pedi para vocês? Jogar amarrado. Muito bem, vocês podem escrever então isso. Um eu pedi para jogar solto e o outro para jogar amarrado. Essa é uma diferença. Quando vocês jogaram lá na primeira, ela ficou os barbantes, eles se encontraram, teve quando um cordãozinho passava em cima do outro, a gente fala cruzamento. Teve bastante cruzamento na primeira e na segunda? Aham. Então, quando a cordinha passa por cima da outra, a gente fala que é um cruzamento. Quando ela cai cheia de voltinha, a gente fala que é curvas. Agora a gente vai fazer uma segunda atividade, lá na página 218. Aí eu quero que vocês prestem bem atenção agora. Na atividade 2, você vai observar estas curvas. Você irá classificar agora.
Classificar curvas significa organizá-las em grupo, de acordo com as suas semelhanças ou as suas diferenças. Como é que a gente vai criar um critério para classificar essas curvas em dois grupos? Vamos fazer as que têm curvas e, digamos, aquelas que são amarradinhas. Vocês estão vendo ali quais as que são amarradinhas? Fosse para a gente amarrar o barbante. O 8. Mas o 3 tu amarrou assim para fazer formar 3? Não, qual outro que a gente pode usar que está amarradinha? Então, a gente observando bem a página 218, a gente tem aqueles que são amarradinhos, ó. Quem é que pode ser? O número 8 e quem mais? Não, mas o 8 ele não precisou amarrar, ele tá solto, ó. Mas o 6 eu não precisei amarrar, ele tá solto aqui. E tem que amarrar as duas pontas. Isso! Esse 0 aqui, esse 8 e a poça de lama. A lama da lama. Isso, nesse primeiro quadrinho aqui que você vai desenhar. Então, esse foi o de curvas amarradas, ok? Amarradinhos, né? Pode ser também. Aí você desenhou nas curvas amarradas esse aqui, que é um 0, um ovo, o 8 e a poça de lama. E como é que a gente vai fazer aos que sobraram? São curvas o quê? São curvas soltas? Mais. Barbantes, eu estou falando das curvas. Curva solta, curva barbante solto. E se ele não está amarrado, o que ele pode ser? Aberto também? Aberto também. Então, curva solta ou curva aberto. Ó, a letra E, ela não está amarrada, ó, mas ela tem curvinha, ó. Essa casinha de caracol aqui, ela não está amarrada, mas ela tá cheia de curvinhas. O 3, ó, ele tem uma curvinha ainda no meio, ó. O 6, ele não tá amarrado, ó. Só tá em cima aqui. Ó, cheio de curva, mas ele não está amarrado. Oi, ele está cheio de curva. Está amarrado aquele oi? Não. E esse confere aqui? Tá amarrado? Esse aqui é um 2, é o confere esse aqui. Esse aqui é o 2, ele não tá amarrado, ó. Vamos ver então. 219, letra B. Letra B. Retome as figuras e escolha um critério diferente do que você escolheu no item A e classifique-a em dois grupos. Desenhe nos quadros e escreva o nome de cada grupo de acordo com o critério escolhido. Bom, agora a gente vai ter outro critério. Como pode ser? Ah, e como é que é curvas simples e curvas não simples? Curva simples. Como será que é essa curva simples? Qual delas é curva simples, então? Do caracol. Olha, eu acho que é o critério que o Joaquim falou. Curva simples e curva não simples. Quais são as curvas simples?
é aquela que o cordãozinho não passou por cima. Tá, é a curva simples. Aqui teve a cordinha passou por cima, então não dá. Aqui a curva tá simples, não tá? Não teve nenhum cruzamento, né? E esse 8 aqui, teve algum cruzamento? Sim, né? Daí não dá. E esse do caracol? Não tem, então a gente pode desenhar ele também. Não teve nenhuma curvinha que o cordão passou por cima. E o 3, o cordão passou por cima? E o 6? O cordão não passou por cima, ele só encostou, ele não tá em cima. Então eu posso desenhar ele? Sim. E a palavra eu, tem algum que o cordão passou por cima? Sim, então não dá para ser não, simples. E o oi? Sim, passou por cima, né? O cordãozinho passou por cima. E esse confere? Esse C de confere. E esse 2 aqui, o 2 passou por cima? Quer dizer, o cordão passou por cima, então não dá. Então, só o que a gente pode dizer, pode falar que é curva simples é esse O, essa casinha de caracol, esse 6, ele não chegou a encostar, essa poça de lama e esse confere. É o que vocês vão desenhar, então, aqui, curvas simples. E qual é o outro? Curvas não simples, muito bem. Curvas não simples, que tem cruzamento, não tem? Cruzamento de é curva simples, ela não tem nenhuma delas cruzou, né? Não, porque ele teve um cruzamento, a linha passou por cima, ó. Tá vendo? Não simples, é aquele que teve um cruzamento. Ó, eu botei curvas não simples que teve cruzamento de cordão. Isso, que é a que teve o cruzamento de cordãozinho. Continuando ainda na página 219, em geometria chamamos de curva todo caminho contínuo, ou seja, que não tem interrupção. Por exemplo, um caminho que você pode traçar sem tirar o lápis do papel é uma curva. Ao realizar as atividades anteriores, você deve ter percebido que existem diferentes tipos de curvas. Primeiro, a gente tem curvas abertas. Por que ela está aberta? Ó? Porque ela não teve nenhuma, ela não está amarrada, ó. Ela só teve um cruzamento aqui, mas as pontinhas delas não estão amarradas. Estão vendo? Sim, então vocês prestem bem atenção que às vezes eu vou perguntar para vocês, ó, vocês sabem o que é curvas abertas? Ah, curvas abertas é aquela que a gente não amarrou o barbante. E as curvas fechadas é aquela que a gente amarrou o barbante nas pontinhas, elas estão amarradinhas, ó. E daí teve um cruzamento e ela pode ser, ó, uma curva simples. Aí a curva simples, ela pode estar amarradinha nas pontinhas e daí não tem cruzamento. Vocês estão vendo? Ó, aqui na curva aberta, ó, teve um cruzamento. Aqui no 8 ele teve um cruzamento. Então, ele não é uma curva simples. A curva simples é aquela que tu larga e o cordão não passa por cima. Já as curvas não simples é aquela que tu pode amarrar o cordão, ele pode fazer e o cordão cai por cima um do outro. Vocês viram a diferença? Então, ó, vocês estudem bem o que é curvas abertas, o que é curvas fechadas, o que é curvas simples e curvas não simples, ok?
Na próxima aula de matemática, idades das outras páginas. Daí vocês têm que saber, tá, o que é curva aberta? Sei o que é curva fechada. Eu sei o que é curva simples. Eu não esqueci o que é curva não simples. Então, as curvas abertas é aquelas que vocês não amarraram os barbantes. As curvas fechadas é aquelas que vocês amarraram os barbantes. As curvas simples, ela pode ser com o barbante amarrado ou o barbante solto, só que o barbante não caiu um em cima do outro. E as curvas não simples, ela pode ser um barbante amarrado ou ele não está amarrado, e aí o barbante vai cair um em cima do outro. Essa foi a nossa aula de matemática, um grande abraço e tchau, tchau!